Saudações musicais. Meu nome é Roque Neto. Eu sou músico trompetista, compositor e professor. Estou aqui para interagir um pouco com vocês, falar um pouco assim da minha trajetória como instrumentista, né? Especialmente como trompetista. Então, eu gostaria de iniciar falando um pouco da minha trajetória lá nas bandas marciais, quando eu comecei ainda tocando corneta, né? As chamadas cornetas lisas, né? Que nós chamávamos naquela época. Corneta é esse instrumento aqui. Esse instrumento aqui eu vou falar sobre assim muita semelhança ele tem com um trompete. Então eu vou falar algumas semelhanças dessa corneta, que é a corneta simples, né? Que a gente chama corneta em si bemol, ou seja, na tonalidade de si bemol, porque existem cornetas de várias tonalidades. Então, corneta em si bemol, corneta em fá e a corneta em mi bemol, que é o clarim. O clarim é aquele instrumento que nós escutamos no carnaval, dando aquele toque, né, de abertura do carnaval, né? Que todo mundo conhece, anunciando a abertura do carnaval, aquilo é o clarim, entendeu? É um instrumento que é semelhante aqui à corneta, mas tem timbres diferentes, certo? Então, eu vou iniciar primeiro falando dessa corneta. Então, qual é a semelhança que essa corneta tem com o trompete? O trompete, esse instrumento aqui, é meu principal instrumento. O principal instrumento que eu toco hoje, que é o instrumento, o trompete em si bemol. Esse instrumento, ele é chamado o trompete assim, moderno, a tempos atuais. Por que moderno? Porque antigamente, na antiguidade, o trompete não tinha esses pistos, entendeu? Esses pistões aqui. O trompete era o quê? Era um tubo assim como a corneta, certo? Sem nenhum recurso. Então ele ainda não era um instrumento na antiguidade, não era um instrumento cromático. Ou seja, o trompete hoje, atual, que é o trompete moderno, ele é um instrumento cromático. O que quer dizer isso? Que ele toca a escala cromática. Ele vai tirar as notas naturais, as notas, como a gente chama, em sustenidos e bemóis, ele tira... o cromático é o quê? São cores. Então ele vai tirar várias notas, as escalas das 12 notas da escala, as 12 notas da escala cromática, né? Os 12 graus. Então, e a corneta não, a corneta é mais limitado. A corneta é como se fosse uma série harmônica na música. A série harmônica é o quê? Um conjunto de sons que acompanham um som fundamental. Um conjunto de sons que acompanham um som fundamental. Ou seja, um som propagador, um som principal. Que som seria esse? No caso da corneta, seria a nota Dó. Então, quando eu toco aqui, só para exemplificar, quando eu toco aqui a nota Dó, esse é o som principal. Aí eu vou exemplificar aqui como seria uma série harmônica a partir desse Dó, que é o som principal. Então, seria isso aqui, ó. Então eu toquei Dó, Sol, Dó, Mi, Sol, Si, Dó. Eu toquei a escala dessa corneta, que nós chamamos também de escala. Funciona como uma série harmônica, porque eu não estou tocando como se fosse com os recursos do trompete. Como se você tocasse Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Consecutivamente, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Não, ele aqui faz como uma série harmônica, ele sai alternando. Ele tem um som principal, então quando eu toco Dó, a segunda nota vem Sol. Depois, ele já vem Dó, Sol, Dó, Mi. Qual a semelhança dessa corneta para o trompete? Aquilo que eu falei anteriormente. O trompete, na antiguidade, ele não tinha os pistões. Então ele era bem semelhante com essa corneta. Ou seja, se eu tirar aqui os pistões, se eu anular aqui os pistões, vai ser a corneta. Por quê? Isso aqui é um tubo. Isso aqui é um tubo. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz na corneta, eu vou fazer aqui no trompete, sem utilizar dos pistões. Mesma coisa eu faço aqui. Entendeu o que é? Então o trompete tem essa semelhança. Então o que são os pistões?
Os pistões, eles vão ser utilizados aqui com combinações. No momento que eu vá apertar aqui, ó, o segundo pisto, terceiro pisto, aliás, segundo pisto, primeiro pisto, terceiro pisto, primeiro e terceiro, primeiro e segundo e terceiro. Isso aqui eu estou fazendo combinações. Então, quando eu faço a combinação, eu vou criando outras notas através dessa combinação. Só para deixar bem claro. Na minha época, nós utilizávamos nas bandas marciais o quê? A corneta de si bemol, fá e mi bemol. Por quê? Porque não tinha muito recurso. Então, nós tínhamos poucas notas, poucos graus, como falamos na música, para ser utilizados. Então, aqui, vamos dizer, aqui só tocava dó, sol, dó, mi, sol. Dó, sol, dó, mi, sol aqui. Já a corneta em fá, eu só tocava aqui, ó. Si, ré, sol, si, ré, fá. E a corneta em mi bemol, que é o clarim, eu só utilizava a nota lá. Aí você pergunta, mas essa corneta em mi bemol, ela só tocava a nota lá? Não, ela tocava outras notas. Só que para a necessidade dos arranjos que nós utilizávamos na época, só utilizava a nota lá. A exemplo que eu vou tocar aqui agora, a Adeste Fidelis. Certo? A Adeste Fidelis é uma música lírica, né? Bem conhecida, que também é conhecido como hino português, né? Você tocar aqui. Ou seja, toda essa melodia aqui eu toco no trompete, mas eu não vou conseguir tocar só na corneta em si bemol. Eu tenho que ter aqui, para tocar essa melodia que eu toquei agora, eu tenho que ter uma corneta em si bemol, uma corneta em fá e uma corneta em mi bemol. Então são 3 cornetas. O que nós chamávamos na época de jogo de corneta. Aí você pergunta, essas cornetas, elas deixaram de serem utilizadas? De ser utilizadas? Não. Ainda hoje existem bandas, assim, fanfarras, que é chamadas fanfarras simples, de cornetas simples. Por que cornetas simples? Porque são cornetas que não utilizam nenhum recurso. No caso da corneta si bemol, fá e mi bemol. Ainda existe. Se for assistir algum desfile, algum concurso de bandas marciais e de fanfarras, vocês vão observar que ainda tem gente usando da corneta si bemol, da corneta em fá e da corneta do clarim. Ainda são utilizadas. Agora são utilizadas com um repertório, vamos dizer assim, mais adaptado. Vamos dizer, se eu for tocar aqui um trecho da Pequena Serenata Noturna de Mozart. Isso no início da década de 1980, nós tocávamos essas músicas. Nós tocávamos já a Nona Sinfonia de Beethoven, que é a Ode à Alegria. Tocar a Ode à Alegria, isso a gente já fazia nas bandas marciais com corneta. Agora tocava a Ode à Alegria completa? Não, só um trechinho. É isso aqui. Alegria, que eu acabei de tocar, para tocar esse trecho todo que eu fiz. Veja que eu utilizei como eu falei, se a corneta em si bemol eu toco dó, mi, sol, dó, mi, sol. Então são essas 3 notas. Ela não só toca essas 3 notas porque tem notas repetidas. Eu posso tocar um dó grave, um dó médio e um dó agudo. Mas vamos falar, para essa melodia eu utilizei de dó, mi, sol na região média. Mas aí eu vou precisar do si, ré, fá. Entendeu? Para fazer.
seja, só precisei aqui do Ré e do Fá. E mi, fá, fá, mi, ré, dó, mi, fá, sol. Então, mi, fá, sol, fá, mi, ré, dó, mi, sol, mi, dó. Pense, dó, mi, sol, mi, dó. 3 notas, mais ré, fá. Ou seja, para essa melodia aqui, eu só preciso da corneta em si bemol e da corneta em fá. Agora, da 10 fideles, que eu toquei anteriormente também, ela vai usar a nota lá. Então, o clarim, ele só ia esperar na hora da nota lá. Dó, dó, sol, dó, ré, sol, mi, ré, mi, fá, mi, ré, dó, dó, si, lá, si, dó, ré, mi, si, lá, sol, sol. Então isso era um jogo de corneta. Daí você presta atenção e observa quanto isso era saudável e quanto isso, essa coisa de trabalhar esse jogo de corneta, ajudava no trabalho o quê? Do treinamento do ouvido e no treinamento de quê? Da percepção. A percepção o quê? Melódica. Ao mesmo tempo rítmica também, por que não rítmica? Porque você está trabalhando, você tem que definir um pulso e dentro desse pulso colocar o ritmo. Para fazer dó, dó, sol, dó, ré, sol, mi, fá, mi, ré, dó, dó, si, dó, ré, mi, si, lá, sol, sol. Tem que ter um ritmo aí. Tem que se definir pulso, ritmo, então colocar a melodia e tocar afinado, sobretudo afinado. Daí, quando eu iniciei, nas bandas marciais, no início mesmo da década de 1980. Bem no iniciozinho. Quando chegou em 1986, eu fui estudar música formalmente no Conservatório Pernambucano. Eu ainda tocava corneta, fazia parte ainda de bandas marciais tocando corneta, e fui estudar no Conservatório Pernambucano. Lá, o professor me chamava de corneteiro. Porque você tocava assim, existe ainda, num certo modo, vamos dizer assim, na brincadeira, mas uma brincadeira que não era bem brincadeira, assim, chegou o corneteiro, porque tem essas coisas. Ainda existe, a gente não quer dizer, mas vamos falar sério. Existem ainda preconceitos. Isso aí eu posso falar mais tarde, até tem uma citação do renomado John Felipe Souza, né, o norte-americano, que tinha essa coisa do preconceito, quando diziam que uma orquestra sinfônica era superior a uma banda de música, ele dizia superior nunca, jamais, apenas diferente. Entendeu? Em arte não existe o critério não existe o critério de superioridade, apenas diferente, né? O critério de desempate aí seria a questão artística assim de cada um, a particularidade de cada grupo. Então ele falava muito disso. O João Felipe Souza, ele deixou essa citação que eu escrevi na minha monografia, quando eu falei sobre banda marcial, entendeu? Então, voltando atrás do que eu estava falando, veja essa importância. O que é que eu estou falando de semelhança aqui? Falei da corrente si bemol, que é esse tubo. Já o trompete, nós trabalhamos aqui com 7 posições, como o trombone de vara. O trombone de vara também tem posições, assim como outros instrumentos de sopro. Trabalha através de posições. Que posições são essas? São os graus que eu falei anteriormente de série harmônica. Aquela coisa do conjunto de sons que acompanham um som principal. Então aqui é a primeira posição, que eu já falei, Dó. Depois eu vou tirando os demais graus. Agora eu vou falar segunda posição, que eu vou tirar a nota Si. Aí subo. Depois eu vou falar Si bemol. Primeira, segunda, terceira posição. Primeiro pisto. Quarta posição, né? Quinta posição. Sexta posição, primeiro e terceiro pisto. E sétima posição, primeiro, segundo e terceiro pisto. Certo? Aí eu vou voltar agora tocando todas as posições, da sétima até a primeira.
peguei da sétima e fui subindo até a primeira. Veja que coisa interessante. Como o trompete, ele é um instrumento que ele não tem muitos recursos. E ao mesmo tempo tem. São 3 pistões que através das suas combinações você vai tocar região grave, média e aguda, ou seja, você vai tocar tudo. Dentro da sua característica, da sua extensão e das suas possibilidades. Aí muita gente às vezes me pergunta, como é que pode um piano ter tantas teclas e um instrumento que só tem 3 pistões e você toca tudo que o piano toca, você toca aqui? Por que tocamos? Através dessas combinações. Por que combinações? Porque eu estou combinando aqui, como eu falei, primeira posição com segunda, segunda com quinta, quinta com sexta, sétima com primeira, e assim vai. Através dessas combinações, trabalhamos também o quê? A embocadura. Através da embocadura, eu vou tocar vários registros. Que registros são esses? Grave, médio e agudo. Tem que ter um trabalho também de fortalecimento, de técnica da embocadura para conseguir o quê? Tirar, executar o registro do instrumento. Então, é bem interessante isso. Então, eu só quero aqui deixar claro que a corneta, ela tem muito essa semelhança. Muita semelhança. Só tem, né? Só tem, é daí. É como antigamente você falava a trombeta, né? Uma trombeta, por que o trompete? Esse sistema aqui que eu falei de pistões, esse sistema só foi desenvolvido no início do século XIX. Então, por volta de 1815, que esse sistema começou a aparecer. Aí começou a aparecer o quê? Com mais recursos. Para que servem esses recursos? Para dar mais possibilidades ao instrumentista de executar mais obras, com mais detalhes, né? Com arranjos, composições que vai exigir do instrumentista ter mais recursos. Mas voltando um pouco também, falando de outras semelhanças. Vamos falar agora dessas bombas aqui. Isso aqui são as bombas, que também muita gente fala de gatilhos. Aqui são as bombas. Essas bombas são bombas chamadas de correção de afinação. Existe a bomba geral, tirei aqui, ó. Essa bomba geral é uma bomba que fica fixa. A gente não movimenta, como a vara do trombone. O trombone tem uma vara que a gente movimenta. E ela também tem uma bomba geral. Essa bomba geral, ela é toda fechada, depois a gente abre para a gente só regular aqui a afinação, para não deixar o instrumento todo fechado. Para o som não ficar muito, afinação, né? Não ficar alta. Aí você abre um pouco a bomba, para não deixar... Aí já é uma questão de afinação. Aí já é uma outra coisa que pode ser falado depois. Então aqui, eu abri a bomba geral. Eu não vou mais mexer na bomba geral. Agora nessas bombas aqui não. Nessas bombas eu posso mexer. Por quê? Para corrigir. Como isso aqui é um tubo, fisicamente, algumas notas desse tubo, algumas notas aqui que eu vou combinar, são altas. Alta como assim? Afinação. Questão de frequência, né? Da afinação. Entendeu? Então, vamos dizer, eu vou tocar aqui a nota Ré. Essa nota, eu vou tocar o Dó, depois o Ré. Pode ver que baixei muito o som. Pode ouvir, né? O som ficou muito baixo. Ele também pode ficar alto se eu não abrir. Tá alto. Então é o que o músico chama de desafinado. Ó, você está desafinado, seu som tá, a sua afinação está alta, a sua afinação está baixa. Então tem que ter bem consciência, bem ouvido para estar abrindo, manuseando essas bombas de afinação para ter um equilíbrio de afinação. Aí você pergunta, como é que eu vou conseguir fazer isso? Isso se consegue com estudos. Com estudos, com treinamento, vai se conseguir fazer esse equilíbrio. Essas bombas de correção aqui de trompete, na década de 80, 1980, por volta de 1985, 86, já começava a se pensar o quê? Na corneta de gatilho. O que é que chamava as cornetas de gatilho? Uma bomba bem parecida com essa aqui, para usar o quê? Para fazer dessa bomba um recurso na corneta. Porque além da corneta lisa, pode ver que aqui tem 3 pistões, mas na corneta lisa não tem. Eles criaram uma corneta com um pisto.
Veja como é que é a coisa da criatividade e da evolução, não só criatividade. Nós precisamos também viver uma evolução. O mundo não pode parar. Então tem a corneta com pisto. Então eles criaram uma corneta com pisto sem gatilho e depois criaram a corneta com pisto com gatilho. Por quê? Para esse gatilho da possibilidade de tocar, de executar outras notas. É muito complexo, mas vocês vão entender com as suas reflexões. Eu vou apresentar para vocês aqui, de uma forma bem simples. Já apresentei o trompete em si bemol. Aqui é um trompete em dó. Por que trompete em dó? Porque tem uma diferença. Esse trompete aqui é o trompete mais utilizado dentro do contexto assim geral. É o trompete em si bemol. Por quê? Você vai utilizar ele numa orquestra sinfônica, numa banda de música, vai utilizar ele no frevo, no maracatu, vai utilizar ele tocando valsa, vai utilizar ele aqui no jazz. Então esse trompete em si bemol, ele é muito utilizado de uma forma geral. Aqui é o trompete em dó. Aí você, sim, mas não são parecidos, não são do mesmo tamanho? Sim, mas tem diferença. O trompete em dó, ele é muito utilizado nas orquestras sinfônicas. Por que nas orquestras sinfônicas? Porque existe composições, arranjos específicos para determinados instrumentos. Então, existe obra que foi escrito apenas para esse trompete em dó, já escreveu para o trompete em dó. Então, ele não quer, o compositor, o arranjador não queria utilizar o trompete em si bemol. Então, ele preferia, assim, o instrumento foi... ele chegou com outra tonalidade para ser inserido com esse timbre, com essa cor de som. Então, dentro da orquestra sinfônica, ele ficou muito, assim, vamos dizer, funcionando como um instrumento principal. Aí você pergunta, mas existe instrumentos de trompetes de outras tonalidades? Sim. Você vai utilizar trompete em mi bemol, trompete em ré, trompete em lá, trompete em si bemol também. Então, vai depender do período, porque a música tem os períodos. Então, existem períodos que determinada tonalidade de instrumento foi escrito para essa finalidade. Então, o trompete em dó é muito utilizado em orquestra sinfônica. E o trompete em si bemol, de uma forma geral, em diversos grupos. Aqui é um cornet. Então, esse cornet é um trompete menor. Esse trompete também é em si bemol. Aí você pergunta, tem ele em outra tonalidade? Tem. Tem cornet em dó. Mas o mais utilizado é esse aqui, em si bemol. Aí você pergunta, onde é que utiliza esse cornet? O cornet ele é muito utilizado nas bandas da Europa e dos Estados Unidos. E também é muito utilizado aqui no Brasil. Em bandas marciais, em bandas de música, entendeu? Até em bandas sinfônicas. É um instrumento, quem toca trompete toca também o cornet. Certo? É um instrumento menorzinho, o bocal é menorzinho. Então na música brasileira, você vai utilizar muito esse instrumento aqui tocando choro. Por ele ser menor, por ser um tubo menorzinho, é um instrumento de fácil execução, ele vai facilitar mais a coluna de ar e vai facilitar mais você tocar músicas rápidas. Por exemplo, as músicas que foram compostas para o método Arban, ou Arbans, é um método muito antigo, então ele foi criado para cornet. Aí ele é tanto estudado hoje com cornet como por trompetista, no trompete. E existem umas composições, umas fantasias que foram criadas para cornet. São fantasias que são músicas de muita agilidade. Você toca a música muito rápido, então ele é um instrumento que facilita mais você tocar algo rápido, como eu vou tocar aqui agora. Coisa muito rápida. Aí você dizendo, no trompete vai ficar mais longo, vai ficar um pouco
é mais difícil, mas no corte facilita mais. E aqui o Flugelhorn. O Flugelhorn, eu vou dar assim, uma fala, vou fazer uma fala aqui, uma coisa muito interessante. Muitos trompetistas confundem de que família é esse instrumento. Às vezes, muitos trompetistas falam que esse instrumento é da família do trompete, mas não é. Esse instrumento não é da família do trompete. Esse instrumento, quem toca Flugelhorn é um trompetista, mas ele pertence à família dos Saxhorn. Ou seja, que família é do Saxhorn? A mesma pessoa que criou os saxofones, que é Adolfo, o belga Adolfo Sax, criou a família dos Saxhorn. Então, esse instrumento é conhecido como Flugelhorn, mas também ele é conhecido como Bugler. Bugler, na França, você vai chegar lá, vai estar lá a partitura para Bugler. Entendeu? Mas é o Flugelhorn. Então, ele funciona como nessa família dos Saxhorn? Ele funciona como um contralto. Isso aqui é um contralto em si bemol. Então, só para deixar claro aí, só tirando essa dúvida, ele pertence à família dos Saxhorn. E quem toca o flugel é um trompetista. Agora, de uma forma geral, existe a família dos metais. Aí falando da família dos metais, aí você vai colocar o Flugelhorn, o trompete, o cornet, a trompa, a tuba, o eufônio, o trombone. Aí é uma família dos metais. É diferente da família dos Saxhorn, a qual pertence o Flugelhorn, né? O Bugler. As surdinas é aqui, ó, esse material aqui. Esse material aqui é só para... É muito importante. Isso aqui é um complemento. É um material... Não, muita gente pensa que é só para abafar o som do instrumento, mas não. A função não é só abafar o som do instrumento. Existem surdinas para estudo, que vai abafar o som do instrumento, mas no caso aqui, essas surdinas são para mudar o timbre, embelezar, tocar outro timbre. Então, quando eu coloco essa surdina aqui, o nome dessa surdina aqui é cap. Por que cap? Porque ela tem esse copo aqui, ó. Eu transformo essa surdina aqui com esse som, depois com esse. Vou tocar ela sem um copo. Eu tocando sem um copo é a Strite, né? Bem conhecida, que eu vou utilizar em orquestra sinfônica, na música popular, no jazz, onde eu quiser utilizar, tá vendo? Agora eu vou colocar o copo, que vai virar a surdina cap. Então posso utilizar aqui, só aqui, pronto, e tô aqui. E posso também pegar o copo, ó, aproximar mais da campana do instrumento. Eu vou abafar mais. Então a surdina cap aí, utilizei fazendo vários sons. Agora eu vou utilizar uma surdina que eu criei. Essa surdina que eu chamo é uma quenga de coco. Eu coloquei o nome dela Uauá Quenga. Eu peguei uma quenga de coco, revesti aqui com um couro. Peguei um couro aqui para fazer aqui na borda, para não ficar batendo na campana, fazendo barulho na campana, eu peguei e revesti. Para não ficar batendo a quenga na campana. Aí eu revesti, abafar mais e coloquei aqui, ó, uma braçadeirazinha aqui para apoiar o dedo. Entendeu? Apoiando o dedo aqui, eu vou fazer esse efeito aqui, ó. Só um efeito, né? Só um efeito. Eu posso fazer também com essa surdina aqui. Essa é a surdina harmony, ou harmônica e uauá. A função que eu vou usar aqui é o uauá. Esse mesmo uauá que eu usei com a minha surdina, a quenga de coco, que é o uauá quenga, eu vou utilizar com esse uauá aqui dessa surdina, que é uma surdina fabricada. Entendeu? Uma surdina fabricada que você compra em lojas de música e eu vou fazer o efeito agora com timbres diferentes.
Agora eu vou tirar o auá. Vou tirar o auá, que ela vai virar uma surdina harmônica, ou harmony, como quiser chamar, certo? Aqui eu vou tocar, quem utilizou muito dessa surdina, ela é utilizada muito no jazz. Aí você pergunta, só no jazz? Não. Você pode utilizar ela em qualquer composição, até numa orquestra, dependendo da obra, do período, você vai utilizar também. Então eu vou tocar aqui, quem utilizou muito dela foi o renomado trompetista Miles Davis. Miles Davis utilizou muito dessa surdina aqui, ele tocava muito, né? Então, a harmonia, a surdina, né? Finalizando com ela, a outra pergunta é, existem outros tipos de surdina? Várias surdinas, várias. Eu não tenho todas, tenho algumas, acho que eu utilizo mais, mas são vários tipos de surdina. Então isso é mais para adornar, né? Criar outras cores de timbres, tudo. Então a surdina vai servir para isso. Para essa finalidade, aliás, não só para abafar o som. O abafar o som é um detalhe. O meu primeiro CD, que se chama, esse CD eu gravei em 2006. É o meu primeiro CD autoral, que se chama Rock Neto, de Recife a Paris. Então são composições que eu criei, né, que eu escrevi, que eu compus, na época que eu estava estudando na França. Passei 2 anos estudando na França e voltei para o Brasil no ano de 2003 e cheguei com essa novidade de gravar meu primeiro CD solo com composições autorais. O que é que eu tenho aqui? Aqui eu tenho frevo, eu tenho choro, eu tenho maracatu, eu tenho valsa. Então está um CD bem interessante. Foi um projeto que nós fizemos em 2006 e gravamos esse primeiro CD aqui. Já no ano de 2015, eu fiz outro projeto e gravei esse CD aqui, que é um CD Brasil Pernambucano, que é meu segundo CD autoral. Entendeu? Dando continuidade, eu compus outras composições, aí gravei também choro, frevo, samba, entendeu? Minha linha de estudo, de pesquisa, eu dou muita ênfase na música brasileira com a ênfase na música pernambucana. Então eu tenho esse trabalho totalmente assim com ênfase na música pernambucana, mas do modo geral a música brasileira. Até porque hoje, falando até do nosso frevo, o frevo ele não é mais pernambucano, o frevo nasceu em Pernambuco, mas o frevo é a música do Brasil, por que não do mundo. Tem esse livro aqui que se chama O Trompete no Frevo, Método Rock Neto. Aqui também é autoral, é o primeiro método de frevo para instrumentos de sopro. Botei o trompete no frevo porque eu sou trompetista. Mas na realidade vai servir também para qualquer outro instrumento de sopro. Entendeu? Ele pode servir para saxofone, para clarinetes, para trombone, para trompete, para flauta, né? Vários instrumentos, por que não? Aplicar em qualquer outro instrumento de sopro. Então é o trompete no frevo, que foi lançado no ano de 2019, está bem ainda, né, quentinho aqui, que é um método de estudo, não são só partituras. É um método de estudo onde o instrumentista vai ter a parte teórica e prática. Ele vai ter todo o contexto, todas as explicações, exemplos. Está também trilingüe, né? Ele está escrito em português, francês e inglês. Então é um material bem interessante para ganhar o mundo, nosso frevo ganhar o mundo. Que já ganhou, né? Esse método eu tenho a honra, já tenho conhecimento que ele já está na França, já está na Espanha, nos Estados Unidos, já foi para Portugal, já foi para vários países e no Brasil afora. Já tem gente lá em São Paulo estudando, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, por aí vai. É um método que já ganhou o mundo. Então, fico muito feliz por isso. E aqui, apresentando para vocês
um outro trabalho que eu fiz, que eu lancei no ano de 2022, que é o meu Songbook Música do Brasil, volume 1. Então é um trabalho também autoral, que eu com novas composições, e também aproveitei, como é o volume 1, aproveitei, além das novas composições, é um songbook com 4 capítulos. Eu aproveitei para colocar as partituras, todas as partituras, melodias, com as cifras, fazendo parte do primeiro e segundo capítulos dentro desse songbook. Inseri os meus 2 CDs aqui para dar essa introdução do volume 1 e que já estou trabalhando no volume 2. O volume 2 já está sendo trabalhado. Mais à frente vamos estar aí lançando, se Deus quiser.